Apocalipse 11:7. E quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os matará e os vencerá. O texto está relatando a história de dois homens, ou seja, das duas testemunhas que foi profetizado em Apocalipse. Por que e como esse homem que é do mal, que é o maligno, ou seja, o anticristo, vencerá duas pessoas, dois homens de Deus? Ele só vencerá os homens de Deus porque já foi determinado, um tempo, e eles cumpriram aquilo que foi determinado por Deus. Após o cumprimento, eles precisavam fazer a transição para perto do Pai novamente. E a forma de fazer essa transição desse mundo é através da morte, exceto nós, como disse Paulo, que teremos o corpo glorificado, e aqueles que já morreram serão ascendidos ao céu primeiro, e depois nós teremos o corpo glorificado. Tendo dito isso, voltando a respeito do relato das duas testemunhas, as duas testemunhas, elas são duas pessoas que podem tanto representar ou que podem sê-las de fato profetas, dois homens de Deus que foram usados nos tempos antigos. Um deles, com certeza, seria Elias. O outro, há contradições que dizem que é Moisés, mas Moisés não poderia, porque Moisés experimentou a morte. A Bíblia é bem clara quando ela diz que Moisés morreu, lá no monte. Porém, há uma outra pessoa também que foi arrebatada. Existem só dois relatos de arrebatamento para o Senhor de duas pessoas. Uma delas foi Elias, numa carruagem de fogo, e outro deles foi Enoque. Enoque, existem poucos relatos a respeito da vida desse homem, porém, mesmo com poucos relatos, mas que a gente pode identificá-lo realmente, por que Deus o arrebatou, não só por andar 365 anos na presença de Deus. Agora imagine, a gente reproduz tão pouco, comparando com outras pessoas, sempre diante de Deus será pouco, mas às vezes um homem ou outro homem de Deus acaba reproduzindo coisas maravilhosas e fantásticas em tão pouco tempo de vida. Agora imagine um homem, 365 anos, vivendo na presença de Deus. Então veja bem, que esse homem ele não só foi uma pessoa que Deus o tomou para si, como foi uma pessoa extraordinária. Não vou me ater à história de Enoque, porém ela é muito abrangente, muito grande, e existem muitos relatos, ao ponto do que foi desenvolvido através desses 365 anos. Porém, vamos se ater aqui a característica dessas duas pessoas que foram enviadas em Apocalipse nos últimos dias. Bom, esses homens eles pregarão por 3 anos e meio, quando será aquele tempo de paz, Vamos dividir nesse contexto naqueles 3 anos e meio de paz. E após esses 3 anos e meio de paz, pode ser também intermediário no meio, ou pode ser, a gente não sabe a localização exata, mas sabe que será por 3 anos e meio. Pode ser após o primeiro ano, que o anticristo começou a reinar, pode ser após o segundo ano. Uma coisa eu tenho certeza, que a Bíblia nos dá total certeza, que essas duas testemunhas pregarão, incessantemente, lá na região de Israel, será pregado, o evangelho, e todas as pessoas do mundo contemplarão o que essas duas testemunhas pregarão. Mas no tempo de tanto pecado, de tanta devassidão, muitas pessoas não darão ouvido a essa mensagem, porque as pessoas estarão dadas aos seus belos prazeres, elas não vão querer saber da verdade da palavra de Deus, exceto um número muito pequeno, mas menor ainda, que são aqueles que realmente abrirão o coração, porque não deixarão ser contaminados pelas fábulas ou pelas corrupções desse mundo, Então é muito relevante saber que mesmo quando está tudo normalizado na mente de alguns, que o evangelho está perfeito, e está perfeito de uma forma tão extraordinária que não precisamos da correção de Deus. Mas isso não é verdade. Nós precisamos da correção de Deus todos os dias, todos os segundos, milésimos e minutos de segundos. Nós precisamos da correção divina, Nós precisamos
precisamos estar nos humilhando diante de Deus, pois é a única forma que nos salvará, né, da sua grande ira que está reservada para os últimos dias. E vamos dizer que as duas testemunhas foi a última estratégia, né? Pode-se considerar a última estratégia para que as pessoas se arrependam. A partir daí virá, né, o manifestar da ira de forma nebulosa, poderosa, extraordinária sobre os homens que não deram ouvido para ouvir a voz de Deus.